Agora sim, retomando os trabalhos, nós vamos convidar o auditor Wagner Alves para falar sobre os passos para a implementação da gestão de riscos. Formado em Engenharia Civil pela Universidade de Viçosa e Direito pela UFMG, o Wagner Alves é auditor federal de finanças e controle da CGU desde 2004 e atua no Núcleo de Ações de Controle em Infraestrutura da CGU em Minas Gerais. Portanto, agora dando prosseguimento à palestra de Wagner Alves. Pois é, gente. Tudo bem? Vamos então prosseguir esse evento. Essa é uma hora que a gente vai falar. A palestra é mais específica. Eu fiz uma mais específica de gestão de risco de licitações e contratos. Eu acho que é mais prático, né? E é melhor para a gente aprender. Uma pergunta aqui. Tem alguém que trabalha com licitações aqui? Não. Só controle interno. Licitações. Como é que você chama mesmo? Você vai me ajudar, viu, Trembe? Tá bom. Controle interno. Então, a grande maioria é controle interno, né? Quase 100%. Essa tela aqui, a gente vai dar uma passada rápida em gestão de risco, para depois entrar especificamente em gestão de risco, licitações e contratos. Então, o risco tem 3 fases. As causas do risco são fatores que possibilitam o evento ocorrer. O risco é a ocorrência de um evento que impacta no cumprimento dos objetivos. E a consequência é o resultado sobre os objetivos do processo. Sendo que o risco são variáveis conhecidas, prováveis de previsível probabilidade de ocorrência, também possível de ser medidos e, numa palavra, pode ser controlados e previstos. Então, risco não é aquela coisa inesperada. Risco, o controle, a administração tem total condições de prever. E quais são os objetivos de um processo de licitação e contratos, gente? Quais são os objetivos? Vamos falar aí? Hein? Aquisição. O objetivo final é auxiliar na execução da política pública, não é, gente? Atender aos interesses da sociedade. É o objetivo final. É ou não é? Mas tem os objetivos específicos da licitação, nas entranhas do processo que a gente vai conversar aqui. A gente vai ver esse dispositivo constitucional, 3 artigos da 8666, e depois a gente... isso aí é resumido, evidentemente, e depois listar os objetivos da licitação. O artigo 37, que está no capítulo lá da administração pública da Constituição, fala que todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, né, todas as esferas de governo, todos os poderes, todos seguem os 5 princípios básicos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o inciso 21 traz especificamente a regra de licitação. Quer dizer, ressalvados os casos especificados na legislação, as compras, alienações, aquisições, contratações têm que ser precedido de um processo de licitação. Então, vamos lá. Primeiro, olha, licitar é a regra. Assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições da proposta, nos termos da lei, e somente permitir exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso traz uma condição para o gestor, né?
uma condição de exigência, uma limitação da exigência do gestor. Agora, a 8666. O artigo 1º repete, né, que, na verdade, fala que estabelece normas gerais de licitações e contratos, vale para todos os entes também, todos os entes da federação, né, todas as esferas de governo. Porque a Constituição determinou que é a União que define as regras de licitação. Então, o Congresso Nacional foi emitida a 8666, né, elaborado pelo Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, que repete aqui, ó, obras, serviços, inclusive publicidade, compras, alienações, concessões, permissões, locação, tem que ser precedida a licitação. Licitação é regra, né? É uma condição. E esse artigo 3º é importante. Qual que é o objetivo da licitação? Princípio da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa, promover o desenvolvimento nacional sustentável, e será processado e julgado por todos esses princípios, que são os da Constituição, e 2 princípios importantes que são específicos da licitação: vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Então vamos lá, resumindo esses dispositivos condicionais e da 8666, quais são os objetivos no processo licitatório, além desse objetivo macro, né, que é auxiliar na consecução das políticas públicas, garantir igualdade de condições a todos os concorrentes, somente definindo exigências que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, evitando que existam cláusulas restritivas ao processo licitatório. E o que as cláusulas restritivas levam, gente? Elevação do valor, né? Quanto menor competição, existe uma tendência, uma possibilidade, quando concorre menos, né, o valor ser elevado. Pode ser direcionamento também. Não estou nem falando de direcionamento, não, gente. Nós estamos falando que, em tese, né, diminui a competição, isso é óbvio, né? A tendência do preço aumentar, né? Outro objetivo: selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. É para a administração, né, gente? Não é para o administrador, não. Nos diversos aspectos, principalmente o aspecto técnico e no aspecto econômico. Mais vantajosa para a administração quer dizer mais vantajosa para a sociedade, né? Prioritariamente licitar. Foi falado na Constituição e na 8666. A regra é licitar. As exceções estão contidas na lei. Qual lei mesmo, gente, que tem as exceções? 8666. Né? Observar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório. É aquela história do pau que nasce torto, morre torto. Se um processo licitatório está mal elaborado, está mal definido, o objeto está mal elaborado, é com ele que o administrador vai até o final, se tiver final, né? Então, por isso, ele tem que ser corretamente elaborado. Nós vamos ver que os riscos de um processo de licitação e contrato tem muito a ver com isso, né? De um processo, de um objeto mal elaborado. E observar o princípio do julgamento objetivo. E não é um objetivo em cima, durante o processo licitatório deve ser observado os princípios condicionais e legais. Bom, vistos os objetivos, vamos ver os riscos que podem ocorrer no processo de licitação e contratação, que podem fazer com que não atinjam esses objetivos. Bom, contratação direta, a gente sabe, né, gente, que é quando não tem a licitação. Pode ter contratação direta? Pode, acabamos de ver, 8666 mesmo me falou. Então, tanto as modalidades da 8666, né, convite, que já está ficando em desuso, tomada de preço, concorrência, o pregão, que é da Lei 10.520, o RDC, todo mundo, todos eles, o pregão, costuma-se falar que o pregão bebe na fonte a 10.520 bebe na fonte da 8666, né? Então, ela é uma lei mais sucinta,
Então, várias regras do pregão estão contidas na Lei 8666. E no caso do RDC, as hipóteses de dispensa e inexigibilidade também estão lá na 8666. Tá? Então, o artigo 24 da Lei 8666 traz um rol exaustivo, não é? Números, cláusulas, um rol exaustivo de dispensas. O gestor só pode lançar mão de dispensa de licitação se ela tiver expressamente escrita na Lei 8666, né? O artigo 25, que trata da inexigibilidade, o comando geral é o seguinte: ocorre inexigibilidade quando há inviabilidade de competição. Esse é o comando geral. O artigo 25 tem 3 incisos, né? Primeiro, de um bem específico, fornecedor exclusivo. Se é um bem específico, um fornecedor exclusivo, não tem jeito de competir, né? Em situações de serviços técnicos especializados, ser elaborado por um prestador de serviço específico, né? Por exemplo, uma obra de arquitetura de um arquiteto renomado. Ou então o inciso terceiro, que fala de contratação de artistas, né? Mas a regra é, toda vez que tiver inviabilidade de competição, o gestor pode afastar, o gestor não é obrigado a fazer licitação e pode fazer uma inexigibilidade. E quais os problemas que ocorrem, gente? Como o artigo 24, que é a dispensa, traz um rol exaustivo, existe o risco de não ter uma justificativa no processo. Ah, como é que não tem? Não tem, às vezes não tem. É um absurdo, mas não tem justificativa no processo. Ou a justificativa, ela não está conforme exigido na Lei 8666. Qual que é o caso que o controle mais observa, gente? Que o controle tem que colocar uma lupa no caso de dispensa emergencial. São 2 requisitos para emergencialidade, né? Quais são mesmo? Uma situação que não era previsível, era impossível de prever, e exista urgência que aquele bem seja adquirido, né? Que aquele serviço seja contratado, que aquela obra seja contratada. Não é isso? Ah, Wagner, mas pode ter. Era previsível, mas tem urgência, o gestor não tomou as providências, tem urgência para adquirir o bem e contratar o serviço. Pode usar emergência, gente, dispensa emergencial? Deve, né? Porque a urgência continua. Não quer dizer que o gestor ou quem não tomou providência à época não vai ser aferido a atitude dele, né? E a inexigibilidade da mesma forma. Inexigibilidade sem justificativa, com justificativa incompatível. Assim, é bem mais fácil fazer uma dispensa ou inexigibilidade do que a licitação, né? É bem mais rápido. Então, assim, pode ter o fetiche de fazer uma dispensa ou inexigibilidade, mas, gente, tem que estar de acordo com a Lei 8666. Não pode descumprir. Então, tem que comprovar que é inviável a competição mesmo. O colega aqui está falando assim, é importante, sim, ele me alertou. Quem que tem que verificar tudo que a gente vai falar aqui? Quem que tem que verificar se está de acordo com a lei, se está de acordo com os regulamentos? Controle interno tem, não tem, gente? O órgão de controle interno tem. Mas a administração pública, de uma maneira geral, não é? Falo que vocês vão gostar de ouvir isso, não é claro, né? É ou não é, gente? Todos somos responsáveis. Eu não sei se está sendo falado nesse evento aqui, provavelmente sim. Como, companheiro? O sistema de controle interno como órgão e os controles internos administrativos,
né? Porque às vezes a gente fala sistema de controle interno, é o órgão de controle interno, obviamente, né? Os controles internos administrativos. E quem tem que fazer o controle interno administrativo? Todo mundo da administração pública, né, gente? Todos os servidores, o agente político, os agentes públicos, os servidores, né? Todo mundo, não é? Então, mas assim, o controle, o sistema, o órgão de controle interno nesses casos, é o que eu estou falando, é no planejamento anual de auditorias, né? Verificar as dispensas, principalmente as dispensas emergenciais, né? E as inegibilidades, que são poucas, tomara que sejam poucas, né? Porque a tendência é ser pouca em relação à quantidade, o percentual. Claro que vai olhar a materialidade, obviamente, mas a tendência é ser em pequena quantidade em relação às licitações, né? Usa o checklist, tem vários checklists, né? Tem checklist para licitação, não tem, gente? Baixa na internet, tem checklist para dispensa, para inegibilidade, e tem que ver se realmente está com todos os requisitos para que possa utilizar de dispensa e inegibilidade. E o problema de dispensa e inegibilidade é a restrição à competitividade levada ao máximo, né? Que leva a um só, não é isso? A restrição à competitividade que leva a um só, né? Que é possível se tiver de acordo com a lei. E o problema é direcionar, e direcionar não aumenta o valor. Bom, falamos da contratação direta, agora vou falar das fases da licitação. A gente sabe que tem a fase interna, até a divulgação do edital, né? E depois a fase externa, do julgamento, na fase de julgamento. Quais os problemas que podem acontecer na fase interna? Esse danado aqui, ó, desse projeto básico, é o termo de deferência, ausente. Qualquer serviço tem que ter projeto básico, de acordo com a lei, não é? Qualquer serviço tem que ter projeto básico, não é só serviços serviços mais elaborados. De acordo com a lei, tem que ter um projeto básico. Quanto mais singelo o objeto, menos detalhado é o projeto básico. Tá? Mas vamos falar de obra, então, que dá problema demais em obra, né? Tem obras que, no caso, quando tinha convite, a experiência minha, a gente ia fiscalizar uma obra, auditar uma licitação de obra, e não tinha projeto básico, e o licitante ofertava uma proposta. Mas como, gente? Como que sem projeto básico o licitante pode ofertar proposta? O que tem no projeto básico? Está ali, né? Projeto básico tem projetos em si, as plantas, né? Especificações técnicas, caderno de encargo, planilha de custo, cronograma. Obviamente, nesse caso, estava direcionado, né? Mas, tudo bem, cada vez mais difícil ter uma licitação de obras sem projeto básico, mas projeto básico mal elaborado. O que o projeto básico mal elaborado vai levar a gente? Ou restringe a competitividade, né? Uma empresa séria não vai querer participar de uma licitação dessa. Ou aditivo, lá na frente, a gente vai falar de uma parte só de execução contratual, obviamente, né? Né? Elevação de preço, claro, porque se eu não sei direito o que vai ser feito, né? O preço tende a se elevar. Então, o projeto básico é uma coisa importantíssima. Quem faz o projeto básico? Se é a prefeitura, no caso aqui, nós estamos falando, né? Nosso encontro aqui com prefeituras. Se a prefeitura não tem profissionais que possam fazer um bom projeto básico, tem que contratar. Aí é uma licitação para contratar também um projeto básico. Mas a prefeitura, mesmo nesses casos, tem que ter agentes capazes de avaliar se o projeto básico está de acordo com o que ele queira, né? De novo, planejamento, capacitação das pessoas, né? A maioria dos problemas que ocorrem, os riscos de uma licitação, de uma contratação não dá certo,
Muitas vezes a falta de planejamento, a pressa para adquirir, né, não comprou na época certa, falta de capacitação das pessoas que estão lidando não só no controle interno, mas com a licitação, os servidores públicos que fazem, que elaboram os objetos, né, os projetos básicos, têm que ter capacitação. Falta de estrutura, né? Bom, a ausência de previsão de recursos orçamentários também é um risco, obviamente. Tem que ter recursos orçamentários. Se for uma obra que vai passar de um ano para o outro, tem que ter essa previsão de recursos orçamentários no plano plurianual do município. O que acontece? O que mais tem, assim, quando fala de obra pública, o que vem à cabeça? Gente, aqui nós somos cidadãos, nós estamos da administração pública, não. Obra pública, o que a gente pensa? Fala aí, alto. Parada, paralisação, não é? Tem obra pública parada no Brasil, gente? Tem demais, né? Às vezes, é porque, por causa disso tudo que nós estamos falando. Aqui tem duas razões fortes. Projeto básico mal elaborado e ausência de previsão de recursos orçamentários. Suficientes para todo o período de execução do objeto. Isso aqui é um problema sério também, inclusão de bens civis sem similaridade de marcas, ou cujo objeto contenha características e especificações exclusivas. Isso leva ao direcionamento, né? Aqui, às vezes a gente fala que não é uma conduta dolosa, às vezes não. Às vezes não é por o agente, isso está no edital lá para direcionar para alguém, não. Às vezes direciona, mas às vezes restringe sem que quem fez o edital queira que isso ocorra, né? Às vezes é culpa mesmo, né? Imperícia, né, do agente público. Mas olha só, então vamos lá, no caso de obras, quem tem que cuidar para que o projeto básico seja bem elaborado, para que não tenha esse problema de falta de similaridade de marcas, não sei, cada prefeitura tem uma estrutura, mas é o pessoal da área de obras, não é? Obra, nós estamos falando de obra pública. Ah, mas um bem é o órgão requisitante. De novo, esse pessoal, ele é responsável por cuidar dos controles internos administrativos, não é? Tudo que nós estamos falando é isso. Mas o órgão do controle interno, da estrutura da prefeitura, também tem que olhar. Claro que quem não é engenheiro tem condição de saber se tem similaridade? Não tem, obviamente, mas tem coisa que tem, né? Alguns bens, estou falando de obra que é mais difícil, mas aquisição de bens dá para saber, né? Marca tal, ponto. Tem que saber por que é marca tal, né? Adquirir uma caneta, sei lá, né? Essas coisas fáceis que tem de comprar na administração pública, né? Caneta é fácil de comprar, né? Suprimento de informática, né? Cartucho é fácil de comprar, né? Pneu é fácil de comprar, né, gente? Não é? Fácil não é não. Mas a gente tem que cada vez mais aprimorar. Outra coisa, gente, um risco que pode acontecer, o objeto não ser parcelado. A regra é adjudicar, licitar e no final da licitação adjudicar por item e não por todo, né? A não ser que tenha justificativa comprovada economicamente que há perda de escala para não parcelar, não pode parcelar. Comprar medicamento, 1.000 e tantos medicamentos. É um de cada vez, gente? A regra da 866 é por item. Para colocar por lote, o requisitante tem que justificar, né? Adjudicação por lote ou adjudicação por preço global e não por item tende a levar o preço, não é, gente? Se for comprar cada um, tem fornecedor que tem condição de fornecer um item com preço bom, outro item, outro item, etc. É assim que se compra melhor. Então,
Se não tiver uma justificativa de economia de escala, tem que adjudicar por preço global. De novo, isso o controle dá para ver, né, gente? Se o controle estiver verificando que tem muita licitação adjudicando por preço global, tem que ser... tem que verificar com o órgão lá, com a secretaria que está requisitando, por que ela está justificando, porque está juntando, ou então com a comissão de licitação, né? Publicidade em dissonâncias com preceitos legais, forma de divulgação e prazo, também. Tem que ser naquele prazo, aquele prazo é bom ou ruim, não sei, mas é o prazo que está na lei, né? Na forma que está na lei também, diários oficiais e tal, existe muita discussão quanto a isso, mas aqui a gente não vamos discutir a lei, não. Né? Os teóricos discutem. Nós temos que ver que tem que ser daquela forma, porque senão pode restringir. Um prazo menor, uma forma menos ampla, pode restringir a competitividade. A ausência de exame e aprovação prévios da minuta do edital pela assessoria jurídica. Tem. É a assessoria jurídica que vai dar o respaldo legal à licitação. Ele vai ver isso tudo, ele vai ver se tem comprovação de crédito orçamentário, vai ver uma série de coisas. Mas o órgão jurídico não vê o quê, gente? Não vê as características do objeto, não é isso? Todo o parecer lá está falando, o objeto não é comigo, né? Obviamente. Mas, todas as condições legais do edital, o parecer jurídico, ele avalia, ou deveria avaliar, né, para dar um respaldo para o gestor. Bom, ainda na fase interna de licitações, a ausência do critério de aceitabilidade de preço global unitário do edital. Isso é muito sério, gente. Às vezes isso é letra morta em licitações que a gente vê na administração pública federal. A gente vai ver daqui a pouco as telas sobre problemas que acontecem na execução contratual, que é o sobrepreço e superfaturamento, né? E lá a gente vai discutir, né, o que é uma falta de aceitabilidade de preços, principalmente unitário. Global normalmente tem. O que é aceitabilidade de preço, gente? Então lá. Olha, eu vou fazer uma obra por 1 milhão e eu não aceito nenhum valor acima de 1 milhão. É mais ou menos isso, né? Resumidamente falando. Preço global. Mas existe uma coisa que chama jogo de planilha, você já deve ter ouvido falar, né, gente? Que ocorre porque não existe critério de aceitabilidade de preço unitário. Então, o preço final está lá, mas ali dentro tem preço que está bem acima do preço da licitação, outro bem abaixo. No caso de obra, no federal, né, usa-se o SINAP. Eu acho que muitos municípios usam o SINAP. Você sabe, é SINAP mesmo que usa, gente? Não é? Normalmente é, né? Tem o CETOP também, do governo do estado, né? O próprio SINAP tem alguns preços do CETOP. Tem a SUDECAP no próprio SINAP também, alguns insumos, alguns serviços, desculpe, lá da SUDECAP, que é de Belo Horizonte, né? Mas tem que ter um sistema de preços para se basear, porque é através do sistema de preços que a administração pública elabora, né? Como é que é uma planilha, gente? Essa unidade X, metro cúbico de concreto, quantidade X, né? Preço unitário, preço global, aquele item concreto lá. E não é assim que é a planilha? E vai colocando vários preços. Então tem que saber a quantidade, é medida no projeto, é estimada no projeto, o preço é olhado no SINAP. Na verdade, preço é custo, é um BDI aplicado sobre custo, né? Então, preço é custo mais BDI, que tem lucro, etc., tributos, etc. Definição do critério de reajuste adequado. Isso é importante também, gente. Existem índices específicos para determinados objetos. Então, a gente pega a obra,
obra tem que ter um INCC, ou uma obra de tipologia, por exemplo, uma obra de edificação, tem uma coluna fulano de tal lá, a Fundação Getúlio Vargas, não sei se vocês conhecem, acho que é IBRE, né, da FGV, ele lança todo mês, ou periodicamente, os índices de reajuste de obra. Uma obra rodoviária tem vários índices, porque a obra rodoviária tem movimento de terra, tem asfalto, tem tudo. Mas, por exemplo, uma edificação, que o município está trabalhando com edificação, por exemplo, tem um índice tal. Ou então o INCC, que é Índice Nacional de Custo da Construção. Não dá para usar como é que chama, gente? O Índice Geral de Preços, né? IGP. Não dá para usar IGP para obra, por exemplo, né? Tem que ter um índice específico. Agora, uma questão que se coloca aqui. A administração pública vai construir uma obra lá, vai contratar uma obra, desculpa, vai contratar que seja construída uma obra para 10 meses. E a lei do real determina que só pode reajustar depois de 1 ano, né, gente? 1 ano de quê? Da data da proposta ou da data do orçamento a que o proposta se referir. Normalmente a data do orçamento, né? Ou a data da proposta, vai estar lá. 10 meses, então tá. A administração precisa de colocar a possibilidade de reajuste dessa obra? Precisa. É só 10 meses. Só pode reajustar depois de 1 ano. Mas uma obra de 10 meses, só se for aqui na região, que não passa de 1 ano. Só se for aqui na região, porque no resto do Brasil passa, viu, gente? No resto do Brasil, uma obra prevista de 10 meses passa muito de 1 ano, né? Então, eu acho aconselhável colocar. Porque tem gente do controle que acha que não pode reajustar. Porque, não, com razão, né? Está lá no edital, ou no contrato, né? Os preços serão fixos e ajustáveis. Aí, a administração reajusta. Pode, gente? Pode? Não pode. Talvez na justiça ganha, mas se eu fosse gestor, não fazia. É o problema do pau que nasce torto lá. O edital tem que pensar em todas as possibilidades. Bom, exigências restritivas no edital de habilitação de empresas, que extrapolam os limites definidos no artigo 27. Lá no início das primeiras slides, lá a gente viu que o artigo 37, inciso 21 da Constituição, fala que a administração tem que ficar limitada às condições de habilitação definidas no edital. E o artigo 27 traz todas as condições de habilitação, né? Habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade econômico-financeira e habilitação técnica. Não pode inventar moda. O gestor está querendo colocar gente, se eu colocar uma condição para eu contratar aqui, ó, vai ser bom para o município, tudo bem, mas se não tiver dentro da lei, não pode. É condição restritiva. Tem uma coisa importante aqui, é o seguinte, isso aqui é o TCU. Não sei até que ponto você segue, mas de acordo com o TCU, ele permite que se exija uma comprovação de execução do objeto similar até 50% da quantidade da licitação. Então, vamos falar aqui. Grosso modo, vai fazer um edifício aí de 1.000 metros quadrados, ele permite que se exija que o licitante tenha executado edifício similar até 500 metros quadrados. Entendeu? É assim que acontece. Se passar disso, de acordo com o TCU, é condição restritiva. Eu não sei se o TCE tem essa determinação. Não sei se segue. Fracionamento da licitação. Executar vários procedimentos, né? No caso quando tinha convite, né, fazia vários convites, que a soma dava tomada de preço. Faz várias tomadas de preço, que a soma dá concorrência. Não pode também. Por quê? Quanto maior a modalidade,
a lei entende que mais participativo do processo é das empresas. Outra coisa, habilitação de empresas e classificação de propostas que não atenderam os editais de seus anexos. Puxa vida, isso é administração pública. Aqui já está na fase externa. Isso é administração pública. Ela coloca uma série de requisitos para serem atendidos. E uma empresa não atende, infelizmente, né? Tem que desclassificar e inabilitar. A não ser esse artigo 48, que tem até uma súmula do TCU, artigo 48, inciso 2, que o TCU fala assim, esse artigo 48, ele determina mais ou menos assim, se a empresa tiver 50% abaixo do preço, de 70% ou do preço da administração, ou da média das propostas, tem que ser inabilitadas. É difícil até de explicar, mas é mais ou menos desse jeito. Então, quer dizer, tem um preço X. Se a empresa estiver abaixo de 50%, tem que desclassificar a proposta. Mas o TCU entende que, mesmo... Qual que é o objetivo de uma licitação? É conseguir... Né, a licitação do tipo menor preço, ela busca um fornecedor que tenha comprovado que tem habilitação para fazer e oferte o menor preço. Não é assim? Grosso modo falando, licitação do tipo menor preço. Se ele der... Mesmo que ele dê um preço abaixo de 50%, quer dizer, na lei está falando isso, no caso de obra, mas o TCU entende que tem que verificar com o fornecedor, com o licitante, desculpe, se ele tem condição de fazer. Contratação com base em preço acima do preço de mercado, em decorrente de projetos, especificações. Isso aí já é decorrência de um projeto mal feito. É o velho problema, gente, de não fazer um edital bem feito, fazer um objeto mal elaborado. O que pode acontecer? Uma cotação de preços muito abaixo, a cotação de preço é um problema, muito abaixo, ou não vai, a tendência é não ter licitante com preço classificado. Cotação de preço muito acima, a tendência é contratar lá em cima. Eu já fui de comissão de licitação lá da Receita Federal, no Brasil. Uma das coisas mais difíceis que tem é definir preço, gente. Eu trabalhava no setor de administração lá, que também fazia requisição para compra também. É difícil, mas tem que fazer. Né? No caso, quando eu citei obra, que é mais fácil, porque tem o SINAP, o DENIT tem o ciclo e tal, mas não é fácil, mas tem que... Isso é um processo cada vez mais, mas tem que fazer com planejamento, tem que ter estrutura, todos os órgãos têm que ter estrutura, porque faz parte dos controles internos administrativos. Não é a comissão de licitação que vai saber se o preço está certo ou está errado. Não é o controle interno. Quem tem que definir um preço, né, Paulo? Quem que definiu o preço é o órgão requisitante, né? Obviamente. Olha só, gente, isso é um problema sério que acontece em obra. O objeto é modificado ao longo da execução contratual sem termo aditivo. Olha que loucura, gente. Para que faz um projeto básico certinho e tal. Aí vai modificando o projeto básico. Vai modificando. Porque o projeto básico não estava bom, né? Se modificar o projeto básico, não é do jeito que o gestor queria. E vai modificando, sem termo aditivo. Ou, às vezes, como um colega meu fala, o termo aditivo é a conta de chegada. Vai modificando, depois faz tipo um as-built de termo aditivo. Não, né, gente? É custoso, é burocrático, não sei, mas você tem que ter um contrato para executar um objeto. Se aquele objeto for alterado, você tem um contrato prévio, se o objeto for alterado, tem que ter, gente, um termo aditivo prévio. Pois não, Paulo? Não, desculpa, as built
Não, as built é como construído. As built, em termos de engenharia, desculpe aí. As built é o seguinte, quando tem até custo na planilha, toda obra de porte tem os projetos iniciais e a necessidade de alteração do projeto, no final tem as built. Ia passar um tubo aqui, uma canalização aqui, ainda mais canalização de água, né? Ia passar uma canalização aqui, se mudar, tem que ter um projeto de as-built, como construído em inglês. Então, por isso que, obrigado. Às vezes a gente fala termo, né, que o pessoal não sabe. Então, assim, o que fica aqui nesse raciocínio aqui é o seguinte, é custoso, paciência, mas não pode, a administração só pode mandar executar, o fiscal só pode permitir que se execute determinado objeto que esteja previamente pactuado com a administração. Não é, gente? Não dá, e infelizmente as obras são feitas e chega no final a gente faz um termo aditivo. Não é o contrário, né? E tem muito, ocorre demais, né? Celebração de termo aditivo sem prévio exame da aprovação da minuta pela assessoria jurídica. Aquele mesmo caso, né? O contrato tem que ser analisado para dar um respaldo legal e o termo aditivo também. Subcontratação do objeto para serviços não permitidos no edital. Acontece assim. Olha, a administração vai lá, licita, pede atestado de capacidade técnica, a empresa fornece atestado de capacidade técnica. O contrato é intuito persone. Então, é esse licitante aqui que virou contratado que vai executar esse objeto para mim, porque ele tem todas as condições. Aí pega a empresa contratada, subcontrata tudo. Mas então, pelo amor de Deus, ou subcontrata em percentuais acima dos permitidos. A lei não define qual o percentual, não. Mas, pelo menos, o controle pensa o seguinte: não dá para subcontratar aqueles aspectos do objeto da licitação que foi exigido atestado de capacidade técnica. Isso é óbvio, né, gente? Se eu pedir o atestado de capacidade técnica para a empresa para fazer, que tenha executado um volume X de concreto, um volume Y de instalação, uma quantidade Y de instalação elétrica, a empresa contratada não pode subcontratar isso aí, não pode. E o que é subrogação? Subrogação é passar o contrato para outra. Na subcontratação, a responsabilidade perante a administração continua da empresa contratada, tá? A subrogação passa para o outro. É totalmente vedado subrogação em contrato administrativo. E a subcontratação acima dos limites permitidos. De novo, aqui nós já estamos falando do fiscal, gente. O fiscal, que tem que ser alguém qualificado, alguém que tenha tempo para fazer também, né? Quem que vai ser o fiscal desse contrato? Fulano. Às vezes fica só pro forma. Ele tem que ter tempo para acompanhar o contrato. E quanto mais específico, quanto mais complexo o contrato, maior tem que ser a atuação do fiscal. Então, por isso tudo que nós estamos falando de risco na execução contratual, o fiscal, esses riscos, se acontecem, são falhas do fiscal, né? Aplicação de reajuste sem previsão contratual, que eu já citei. Índice que não retrata a real variação do objeto licitado, também já citei. Bom, alterações contratuais com acréscimos e reduções extrapolando o limite de 25%, né? A lei fala, as obras só poderão ser alteradas em 25% para cima, para baixo. Na verdade, são tudo, né? Obras, serviços, bens, etc. 50% são reformas de edifício e reforma de edificação, porque a probabilidade de uma reforma de um fator surpresa é maior. Isso aqui é importante, gente. Gestor federal, muitas vezes, fazem isso.
Isso é importante aqui, ó. Olha só. Há uma obra, ela é contratada por 1 milhão. Então, de acordo com o mandamento legal, ela só pode se elevar para 1.250.000 ou alterar a conta nessa, não, mas para 750, né? 25% para mais, para menos. Aí o que o gestor faz? Ele aumenta em 500 mil e reduz em 250. Estou exagerando. Não precisa ficar surpreso não, mas tem casos que acontece, tá? Ele aumenta, então tá bom, falar diferente. Ele aumenta em 500 mil e reduz a 250. Líquido, ele aumentou a 250. Não é isso? Então pode, né? Não pode, não. Não pode. E sempre, olha, o gestor gosta de fazer isso, gente. Todos os acréscimos somados tem que dar 25% em relação ao valor contratado. E todos os decréscimos também. Tá? Gestor federal também gosta de fazer isso. Os tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas da União, CGU age em cima disso. Pagamento de serviço sem a correspondente conferência e aprovação da fiscalização. É um absurdo, mas tem. Tem que ter lá o fiscal, quem faz a medição, quem apresenta a medição é a empresa, mas o fiscal tem que contratar, tem que conferir, tem que liquidar a despesa, né? Ele tem que liquidar. A partir daí, ele se responsabiliza por todos os problemas que podem advir dessa ação dele. Isso aqui é uma coisa específica, mas eu vou passar rápido, mas específico. Olha, empreitada, a diferença de empreitado para o preço global e empreitado para o preço unitário depende do objeto. Quando tem um fator surpresa, por exemplo, obra de rodoviária, uma reforma, empreitada para o preço unitário, que é contratado para o preço certo do item, preço do item. Mas eu não, né, a execução total depende da medição específica. Empreitada para o preço global, é como se fosse porteira fechada, mais ou menos. Pode ter uma variação, no caso da União tem um decreto lá de 2013 que impõe certos limites, mas é isso. Então, uma edificação, a maioria dos itens da edificação não tem surpresa, né, gente? Não tem. Daqui para cima já sabe. Pode ter algum problema na fundação. Então, é empreitado por preço global. Aí, a administração contrata por empreitado por preço global mesmo. Só que tem que começa a medir com empreitado por preço unitário. Então, uma obra de 100 mil, ela acaba sendo medida para 125 mil, uma obra simples. Por quê? A empreitado por preço global, você não paga pelo que você mediu, não paga pelo que está na planilha. Entendeu, gente? Empreitado por preço global paga pelo que está na planilha lá. Você olha o percentual executado, vai pagando. Quando chega no final, aquele item, metro cúbico de parede, metro quadrado de parede, metro cúbico de concreto, tem que dar o que está na planilha. Empreitado por preço unitário, não. Empreitado por preço unitário é realmente o medido. Pode variar em relação à planilha? Pode. Então, se contratou empreitado por preço global, no final da planilha, o valor a ser pago, no final do contrato, desculpe, o valor a ser pago é o valor que está na planilha, se não tiver aditivo. Pagamentos incorretos se vissem quantitativos superiores ao pactuados. Esse é o problema. Olha, administração local, também é uma coisa específica de obra, eu vou falar rápido, é o seguinte, a administração local tem que ter, o valor tem que ser fixo, a administração local paga engenheiro, etc., paga manutenção do canteiro e tal. Quando a obra prorroga demais, esse valor de administração local, ele aumenta demais, não pode, gente. A administração local tem que pagar em parcelas da obra. Isso aqui é mais específico, quem tem que, é o controle interno que tem que dar conta disso aí, gente? Não, é o fiscal da obra. Só que o controle interno deve ver se a obra está sendo executada direitinho, conforme o contratado. É isso. Então, entrar nos meandros técnicos é o fiscal. Mas, por exemplo, o controle, dá para saber, no caso que eu falei aqui anteriormente, o controle não tem que saber se
os meandros de empreitado por preço global unitário. Mas dá para começar a saber, gente, que a obra de empreitado por preço global, o final do valor pago à planilha não pode ser, a não ser que tenha um aditivo mudando o objeto, obviamente, né? Se tiver o aditivo mudando o objeto, alterando o objeto, naquele limite que eu falei de 25% para mais ou para menos, obviamente, vai alterar para esse valor novo, com o percentual alterado. Mas o que eu quero falar é o seguinte: imagina uma obra que não tem aditivo, que também é quase impossível, mas vamos lá. O valor de empreitado, o controle dá para saber o seguinte: o valor de empreitado por preço global não pode alterar. Não, o valor pago no final tem que ser o valor que foi licitado lá direitinho e contratado. Empreitado por preço unitário, não, ele pode variar um pouco, porque é por medição. Bom, para a gente fechar aqui, a gente vai falar de superfaturamento. Assim, o conceito de o que é sobrepreço e superfaturamento, assim, vamos lá, as fases. Superestimativa o projeto básico não está contratado ainda, está com preço acima do preço de mercado, tá? A planilha está superestimada. Depois que contratou, tem superfaturamento. No caso aí, sobre preço. Pode ter superfaturamento para uma série de coisas, mas superfaturamento, né? O preço está acima do mercado. E depois que faturou e pagou, então vamos lá, desculpe, superestimativa, depois que contratou é sobrepreço, tá bom? Sobrepreço. E mediu, pagou, faturou, virou superfaturamento. O superfaturamento pode acontecer por inexecução de pagamento de bem não entregue. Não é assim, né, gente? Comprou um carro e não entregou o carro, pagou. Não é assim, claro, né? Estou falando de quantidades dentro da quantidade total. De serviços não executados. Ia fazer um serviço, contratou o serviço, não executou e pagou. Não é assim, não. Contratou parcelas do serviço. Isso o fiscal tem que, com certeza, vai ser responsabilizado, né? Quantidades, medições cujas quantidades são superiores àquelas efetivamente entregues executadas. Tem demais, gente, infelizmente, né? Não são coisas flagrantes, mas tem. Então o fiscal tem que ter cuidado, ele tem que acompanhar. E eu aconselho o controle também acompanhar o fiscal numa medição, quem sabe, de uma obra importante, né? Superfaturamento por qualidade ou método executivo. Contratou para fazer porcelanato, aí ele faz uma cerâmica mais barata. Ô, gente, isso tem muito em obra, viu? Muita coisa em obra. Os acabamentos têm que ser especificamente aqueles que foram contratados. Acontece demais. Obras de creche, obras do Ministério da Assistência Social, tem. Creche para a infância, a gente tem, né? E nesse pouquinho que a construtora vai levando, né? Então tem que ser especificamente o que ele forneceu. Forneceu não, né? Ele ofertou para fornecer. Ou mudança de método executivo também. Sobrepreço, quer dizer, superfaturamento por sobrepreço, isso que eu falei, né? O preço está executado direitinho, na qualidade, no acabamento, mas o preço está acima do preço de mercado, que pode ser o SINAP mais o BDI, o preço que forma o preço, né? Custo SINAP mais BDI. E o jogo de cronograma, que é desbalançamento da planilha, aumentando o recebimento de recursos no início da obra. A planilha do licitante, ela carrega no início. O que acontece? A administração, além de estar financiando a construtora, né? A construtora tem um risco empresarial dela. Ninguém quer construtora... A administração tem que ter construtoras honestas mesmo, trabalhando com ela o tempo todo.
Mas tem que ser, o desembolso tem que ser no ritmo certo. Carrega muito no início. E se rescindir o contrato? Como é que fica? Né? Pagou a mais. Você levantou a mão ou não? Não? Eu acho que você levantou. Eu estou brincando. Jogo de planilha. Jogo de planilha, gente, é o seguinte. O licitante mergulha em alguns preços e eleva outros preços em relação ao preço da administração. Se não tiver um critério de aceitabilidade de preço rígido, tá? Ou aceito até 10% do preço meu estimado pela administração, pode acontecer problemas. E normalmente acontece com a participação da administração. Ele mergulha no preço do item que ele sabe que vai ser retirado da planilha. E aumenta no item que vai ser aumentado na planilha, lá na execução contratual. Aí é o jogo de planilha. Tem um exemplo, mas não vai dar tempo de mostrar para vocês, um exemplo bem singelo. Então, gente, tem que ficar atento. Então, acho que dá para ficar atento. Obviamente, o fiscal tem que ficar... O fiscal, esse tipo de coisa acontece com a participação do fiscal, né? Normalmente porque não tem jeito de não acontecer. Ou então com o orçamentista lá. Isso dá para o controle verificar, gente. As alterações de obra, vamos ver lá, vamos pegar a planilha, vamos ver se os preços que das quantidades de itens da planilha que foram aumentadas, os preços estão acima do preço, muito acima do preço da administração, né? As quantidades dos itens que compensou diminuindo estão abaixo, tá? E só para fechar aqui, risco no recebimento, né? Gente, o recebimento tem que ser, o recebimento provisório da obra normalmente é do fiscal e o definitivo é feito por uma comissão, obra ou serviço, né? De uma comissão na qual o fiscal não participa, né? Porque são pessoas diferentes. Tem que olhar direitinho. E também, o recebimento provisório é o seguinte, entregou, recebeu provisoriamente. A administração tem até 90 dias, né? Para dar o recebimento definitivo. Aí todo mundo participa do né? Aí os controles internos administrativos de todo mundo, né? De todo mundo que está trabalhando naquele prédio lá. Né? Tem que verificar, tem que testar água, luz, etc. Todas as instalações, principalmente. Recebimento do objeto em desacordo com o disposto do edital, na proposta, no próprio contrato, é aquilo que vem desacordo, vem na execução contratual de desacordo. Ainda chega no final e recebe desacordo. Não dá, né? Não são coisas grosseiras, flagrantes, não, gente. São pequenas coisas, mas isso que eu falei. Uma louça de qualidade inferior à qualidade que ele está ofertada na proposta, um metal, etc. Um acabamento. E não realização de vistoria pelos órgãos públicos competentes. Gente, eu espero que tenha, o tempo é 1 hora só, o tema é grande, eu procurei pegar os riscos pela experiência que a gente tem no controle, na CGU, que eu tenho, que ocorre num processo de licitação e de um processo de contratação decorrente da licitação. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Dúvidas? Paulo, você quer falar aqui? Paulo, já sabe? Já sabe. Então, Paulo está repetindo aqui, que você já sabe que tem um stand lá, a gente vai ficar lá, para tentar, né, tirar as dúvidas, né? A palavra é sua, bacana. O que eu não souber, eu vou perguntar aos universitários, obviamente. Entendeu, gente? Então, muito obrigado pela atenção aí, espero... Então, vamos lá, vamos nos capacitar mesmo, o controle cada vez mais capacitar, para a gente ajudar a administração mesmo. A função do controle é essa, né? Todo mundo capacitar e trabalhar direitinho, fazer os planejamentos de trabalho direitinho, tá?
E eu estou disponível, vou colocar até o telefone da CGU lá, vou falar para vocês, tá? E aguardo vocês lá, espero que tenha dúvida, tá? Obrigado. Eu tinha 5 minutos. Ela me fez uma pergunta, eu acabei e depois ela fez. Ela está falando da nova lei de licitações, né, gente? Vou dar uma palavra aqui, é o seguinte, lamentavelmente essa lei, os nossos representantes lá do Congresso Nacional, tem coisa feita muito rápida, mas a lei de licitação é uma coisa tão importante para a sociedade e não... Ela está gestando. Nós estamos em 2020, né? Em 2018 parece que ela andou, até veio para a gente aqui, os órgãos de controle ajudaram, a gente CGU ajudou e tal. Vai mudar muita coisa. Assim, primeiro, vai acabar com 8666, 10520, a 12462, que é a lei do RDC, vai acabar com tudo. Porque a alteração, o processo legislativo, ao longo do tempo, nessa matéria de licitações e contratos, ele veio sendo, não é remendado não, atualizado, né, melhorado, porque 8666 tem muita crítica nela, anacrônica, que não dava. O pregão foi um avanço, obviamente. A 12462, que é a lei do RDC, também foi um avanço, né? Mas aí fica convivendo institutos jurídicos, né, normas jurídicas, ombreando uma com a outra, então ia criar, assim, não sei quanto que vai ficar pronto, não sei quanto que vai ser, mas seria muito bom. A senhora falou no aspecto de quê mesmo? Pois é, porque tem legislação esparsa também de gestão de risco, tem decreto federal, tem portaria conjunta de gestão de risco, né, no âmbito federal, né? Mas vai trazer, sim, aspectos de gestão de risco. Vai mudar muito, vai mudar. Essa lógica de modalidade de estação, tipo e tal, vai... Hein? Eu não sei, pode ser muito pouco engessado às vezes também, né? Não sei. O controle fica todo na retaguarda, assim, né, gente? Né? Mas, se for menos engessada, tudo bem. Por exemplo, então vamos lá. O RDC tem contratação integrada, que não precisa de projeto básico para licitar, né? Precisa de anteprojeto. Aí vai ter contratação semi-integrada lá também. Então vamos lá, para quem tem muita fé, vamos pegar aí, para ver se essa lei fica pronta. Obrigado, gente.